Olá pessoal, hoje nós vamos explorar a interface da plataforma N2N, mas antes, se você não assistiu às aulas anteriores sobre o que é o N2N e o que significa API e webhooks, assista às aulas anteriores, porque elas estão muito correlacionadas uma com a outra. Nós estamos seguindo passo a passo, nesse momento são aulas mais teóricas, porém nós vamos entrar na parte de criação de agentes de IA, então é necessário você ter uma base, né? Uma base bem relevante para poder você chegar na plataforma e entender o que você vai fazer. Então aqui quando você entra no site, né, do end-to-end, você vai ter essas opções aqui, né? Você vai ter, aliás, esse front-end. Aí você vem em Get Start, né, no caso aqui, e aí que vai pedir para você criar a sua conta, né? Esse e-mail aqui você pode colocar o seu Gmail, tá? Eu vou deixar o link também na descrição aí para facilitar para você. Mas enfim, aqui você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu e-mail, você vai colocar uma senha, um nome, né, que você vai utilizar e depois só flegar aqui e dar continuidade. Eu vou preencher aqui o meu e assim que eu concluir, a gente retorna diretamente na tela do End-to-End, onde a gente vai estar conhecendo a interface agora. Essas 4, 5 primeiras aulas, perdão, são aulas mais teóricas, tá? Mas depois a gente vai entrar a fundo criando aí nosso primeiro agente de IA, beleza? Então criei sua conta e depois a gente já retorna aqui para conhecer a interface. Bom, pessoal, espero que você tenha conseguido aí fazer o cadastro, ele é muito simples, você tem 14 dias grátis, depois você vai ter que assinar algum plano. O plano mais barato são R$ 150 por mês, mas você pode utilizá-lo por 14 dias, depois você também pode criar outra conta. Mas quando você chega nessa interface aqui, provavelmente vai estar em branco. Aí se você quiser mudar já de cara a cor, né, vamos dizer assim, o template da página, deixa eu só voltar aqui. Você vem aqui em opções, em configurações, perdão, aí vai ter a opção de tema, você muda aqui para ou claro, ou escuro, né, dark. Aí você só salvar e ele já vai fazer essa alteração, beleza? Então, é bem simples, bem intuitivo. Mas antes de a gente mergulhar aqui nessa tela e conhecer aqui as opções que a gente tem, o template dessa página, a gente precisa entender o que são nós. Os nós são os blocos de construção do N2N, tá? A gente deu um overview nas aulas anteriores um pouco sobre o que são, mas o que são os nós? São os blocos de construção, né? A gente chama de átomos dentro do N2N. Então, são basicamente os átomos, esses blocos que a gente utiliza dentro do N2N. E eles são de 3 categorias de nós, né? O ponto de entrada, a função e o ponto de saída. Então, a gente tem 3 categorias de nós: o ponto de entrada, função e o ponto de saída, tá? A entrada seria o gatilho, né? Inicia o processo. É alguma coisa que você escolhe para iniciar esse processo. E a função são os aplicativos, né? Aqui você escolhe o que você quer usar, planilhas, WhatsApp, etc. E a gente tem diferentes tipos de nó, tá? E o ponto de saída, também para deixar bem claro, antes de a gente entrar nesses diferentes tipos de nós, o ponto de saída define o resultado final, após a automação ser concluída com sucesso. Então, o ponto de saída, ele vai definir o resultado, perfeito? E aqui a gente tem 3 diferentes tipos de nós, como o gatilhos, triggers, né, ações em aplicativos, transformação de dados, fluxo, arquivos, né, e coisas mais avançadas que a gente vai estar aprendendo também. Então, conceitos principais de fluxo de trabalho, né? O gatilho aqui nós temos os triggers, que são o fluxo de trabalho que começa, né, com gatilho, automação. Aí a gente tem que não há o ramo de entrada, apenas como de saída, são usados para iniciar o fluxo de trabalho. E a gente tem os nós úteis, né? O editar, a gente tem adicionar dados, itens, formatar dados nos campos. Então, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o que são esses nós, então ao entrar aqui no end-to-end, você vai se deparar com essa tela, tá? Ao entrar aqui, você vai ver várias opções, tá? Que você vai ter em execução, que você vai verificando o que está acontecendo, que você tem um compartilhamento, que você pode salvá-lo, que você tem um overview, tá? Daquilo que você está criando, vão aparecer os fluxos, né? Os workflows que você criar aqui, tá? Perfeito? Então, aqui a gente tem todos esses painéis aqui que vão estar a partir do momento que você cria os seus workflows. Aí você criando, você vem aqui, clica, eu já criei um. Aqui você pode renomear
o seu workspace, né, o seu fluxo que você está criando, dá o nome que você quiser. E aí a gente tem aqui também a parte do mais, né, que onde você clica e vão aparecer essas opções. Você também pode clicar aqui, é onde que nós vamos estar aprendendo. Eu vou estar criando aqui alguns gatilhos para você entender. Aqui a gente tem a parte de limpar, que você pode dar um zoom na tela, diminuir, expandir e por aí vai. Mas a parte mais importante para a gente aqui nessa aula é quando você clica aqui no mais, certo? Quando você clica aqui no mais, você vai ter algumas opções. O fluxo de trabalho, né, que seria mais ou menos onde a gente vai colocar o nosso nó. Vamos escolher o nosso nó, o nosso gatilho. Então, é o ponto de partida de um fluxo de trabalho, é o nosso gatilho, é o evento que faz a automação começar. E há 3 tipos principais de gatilhos, a gente aprendeu isso na outra aula, se você não assistiu, assista novamente. Que é o manual, você inicia a automação clicando nele, o programado, que é a automação que roda em horários definidos, e o webhook, que é um fluxo de disparo ao receber um evento externo. Então, para começar, nós vamos usar um gatilho manual, tá? Lembre-se, um nó de gatilho sempre terá apenas uma saída, nunca uma entrada. Esse é um projeto, né, um jeito fácil de você identificá-los. Então, para abrir qualquer nó, basta dar um clique duplo, né, ou clicar em cima, ali você já pode estar abrindo o seu gatilho. Então, a gente vai nesse primeiro, que é o corriqueiro que todo mundo usa para a gente entender, e aqui você já tem um gatilho, perfeito? Que é um trigger, tá? Então, ele é muito simples. Se você quiser excluí-lo, você vem aqui, se você um rename, né, um espaço, ou você pode, deixa eu só clicar em cima dele, aí você dá um espaço, ele já vai abrir aqui para você renomear. Vamos colocar aqui, ó, um gatilho, aí você já vai ter o nome aí do gatilho que você está executando. Aí você que pode executar, né, ele vai fazer aqui, ó, executado com sucesso, perfeito? Então ele já executou aqui para a gente, já deu um disparo, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem essas opções, perfeito? E aqui a gente pode escolher outros gatilhos. Esse é um dos exemplos. A gente tem o trigger, né? Então, além desse gatilho, o trigger manual, a gente tem um gatilho webhook que a gente mencionou muito na outra aula. A gente explicou como que ele funciona. Se você não assistiu, assista a aula anterior. Nós falamos sobre API e webhooks, que é um dos pilares essenciais, né? E para sua automação. E quando você clica nele aqui, você tem aqui algumas opções que nós explicamos cada opção dessa na outra aula, como que funciona, para que funciona, e as que nós mais utilizamos aqui, né? O put, o push. Então, enfim, você tem essas automações aqui, essas opções para fazer sua automação e HTTP, né? Todo esse processo. Não vou fazer um teste aqui agora, senão vai ficar muito longa essa aula. E aí você vai puxando os nós e os fluxos. Outro ponto que a gente mencionou e explicou, eu estou mostrando para vocês como que é a interface aqui do end-to-end nessa aula, senão vai ficar muito longa. Nós falamos sobre aplicativos. Tem N aplicativos que você pode usar aqui. Tem o Notion, tem aqui a planilha, né? Opa, tem o Google Sheets, né? Que a gente tem as planilhas, tem o Excel. Então você tem N opções para você utilizar dentro da sua automação, por isso que o N2N acaba sendo mais utilizado, pela sua facilidade. Então você vem aqui e escolhe o Sheets, perfeito? Você escolheu o Sheets, eh, vamos colocar aqui um update, né, para criar aqui, e ele já aparece, ó, vai estar dando um erro que você tem que fazer as configurações de API, por isso que é importante você entender sobre APIs, nós falamos na aula anterior, assiste as 2 aulas anteriores e você vai entender um pouco, tá? Então aqui são essas opções, os aplicativos, webhook, e uma das coisas que você vai utilizar muito, pode ter certeza, com muita frequência, que são os filtros, né? Por que os filtros? Porque ele vai te ajudar, vamos dizer assim, ao que você deve levar, o que você não deve levar, o que você quer que ele lê, o que você quer que ele não lê. Então os filtros, eles facilitam muito a sua leitura, né, para os seus dados não ficar muito pesado e para a sua automação também não ficar pesada. Então os filtros, né, que é um dos mais utilizados, que eu mais utilizo aí na nas minhas criações, é por esse propósito. Imagine que você aí receba uma planilha do Google enorme, com nome, sobrenome,
mas você precisa enviar ambos juntos, como o nome completo, a um formulário do Google. Nesse caso, o Nó Editor aqui, ele permite unir essas duas informações em um único campo, ou seja, você só precisa enviar nome completo para o formulário. Então você vai usar com muita frequência, porque você recebe ali 10 linhas de planilhas em Google. Em seguida, talvez você queira filtrar ou reduzir esses dados, mantendo apenas as informações necessárias. Um exemplo, você só precisa do primeiro nome de cada pessoa e não do e-mail, endereço, data de nascimento, local de nascimento. E aí você precisa unir essas 2 informações. Todas as 10 linhas seriam enviadas a cada nó do end-to-end, tornando sua automação mais lenta e mais difícil. Então, para evitar isso, você usa, né, acaba utilizando aí o editor de campos, porque ele permite extrair apenas o primeiro nome de cada linha. Assim, depois desse nó, todos os nós seguintes recebem apenas um campo de dados, ou seja, o primeiro nome, facilitando o mapeamento e tornando seu fluxo muito mais eficiente, tá? Então é por isso que nós utilizamos muito editor de filtros com muita frequência para a gente selecionar o que nós queremos que ele leve o que ele não leva, tá? Isso faz com que o seu fluxo se torne mais rápido e dando mais, assim, otimização para o fluxo, para o seu fluxo e fazendo uma automação mais rápida, beleza? E depois a gente tem também, que eu trouxe aqui, o agregador, tá? Eu vou explicar aqui para vocês nesse slide como que ele funciona, seria mais ou menos igual em SQL. Imagina aí você tem tem que fazer uma agregação e ele vai unir vários itens individuais em uma única lista. Um exemplo, se você tiver item 1, item 2, item 3 e item 4, o agregador vai combinar tudo isso em uma só lista. Outros nós semelhantes oferecem funções aí como remover duplicatas, resumir, dividir, limitar, e é basicamente isso, tá? Então é isso que o agregador ele faz. E nós falamos sobre o webhook, tá? Este nó permite executar webhooks numa URL específica e dispara o fluxo de trabalho assim que receber o chamado. Então é o que eu expliquei para vocês. Esse é um dos gatilhos, ele faz todo esse processo, a partir do momento que ele recebe um chamado, ele dispara, tá? Então, quando isso acontecer, você verá na aba aí de execução tudo que for retornado, por exemplo, o HTML de um servidor. Mas eu quero que você não se assuste agora com isso, tá? Que nós vamos ver isso na prática quando a gente começar a criar os nossos fluxos, nossa primeira automação. Essa primeira parte desse primeiro módulo é muito uma aula teórica para você entender os fundamentos de como que funciona todo o escopo, né, todo o processo para você criar aí os seus agentes de IA. Não é só chegar e fazer, mas é você entender o que está sendo feito. Então, por isso eu foco mais uma aula teórica. São 5 aulas, depois a gente vai na próxima aula. Bom, eu espero que você aí explore a interface. Essa aula é mais relacionada a isso, a você entender como que funciona cada processo aqui dentro para você explorar isso aqui, quais são as opções que você tem de aplicativo, como que você vai fazer essas automações. Então, o primeiro momento seria mais correlacionado a isso, a interface do end-to-end. Depois, na prática, né, na próxima aula nós vamos falar sobre o arquivo JSON para você entender como que funciona isso, né? Por que o JSON e por que ele é tão importante nos nossos fluxos. E é isso por hoje. Explore a interface com calma. Ela não é complicada, pode ter certeza disso. E apenas evite se sobrecarregar e não tenha receio de testar, tá? Se eu conseguir aprender, você também consegue. Pode ter certeza que não tem nada complexo e por isso que a gente está aqui, para simplificar. Mas é mais para você entender a interface, para você entender como que funcionam os nós. Então essa aula a gente falou sobre isso, tá? Sobre os nós, os blocos de construção do end-to-end. Que são os nós? Nós são os blocos de construção dentro do end-to-end, que são ponto de entrada, função e ponto de saída, tá? E a gente tem os diferentes tipos de nós. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o JSON, que eu te espero lá, e não esqueça de assistir as outras 2 aulas. Muito obrigado e até a próxima.